O brasileiro não é o que mais consome pornografia no mundo, mas é o segundo que mais faz sexo no planeta. Alguns podem achar que isso é algo a se gabar, mas nem tanto. Eu quero trazer para vocês números que são o primeiro país mais ansioso do mundo e o segundo mais estressado. O que esses dados têm a dizer? Ansiedade e estresse são duas motivações para a busca do sexo. Isso porque o sexo é um mecanismo de recompensa. Essa recompensa resulta na sua finalidade, a possibilidade de fecundação. Mesmo a mulher em período fértil, em que as alterações hormonais afetam o cérebro, esses estímulos eles não são capazes de elaborar por eles mesmos um pensamento sexual. O que cria associação com prazer sexual está pelo próprio saber do sujeito a respeito do sexo. Ah, mas não existe o instinto? Sim, mas ele não condiciona o ser humano. Condiciona o ser humano ao sexo, ao pensamento em relação a ele. Então, para a gente pensar se o instinto sexual condiciona o homem, temos também que pensar em outras questões. Bom, nós temos 3 grupos sexuais que fazem a medicina e a ciência basearem seus conceitos sobre sexo e sexualidade. Os LGBTQIA+, os heterossexuais e os assexuados. Os LGBTQIA+, e os heterossexuais concordam que o sexo é necessário para a rotina humana. Então, a ciência e a medicina concordavam com isso porque quem não praticava sexo geralmente sofria com essa falta e procurava um tratamento. Mais um grupo que vem surgindo e crescendo cada vez mais, vem mudando o entendimento da medicina e da ciência sobre sexo. São os assexuados. Pessoas que, embora gostem de sexo e até pratiquem, não ficam condicionados ao sexo. E a partir disso, o entendimento de que o sexo não é necessidade fisiológica, mas de fato biológica quanto à reprodução humana. Mas e os problemas que os médicos dizem que surgem por falta do sexo? Esses problemas eles são muito mais agravantes, de origem psicológica, do que o resultado direto da falta dessa atividade. Como assim? Se eu deixo de beber água, eu vou sofrer desidratação. Se eu deixo de comer, eu vou sofrer com vários problemas de desnutrição. Mas se eu deixo de fazer sexo, não vai haver nenhum problema com a parte reprodutiva. A menstruação na mulher vai continuar, o homem não vai perder sua capacidade reprodutiva. Pelo contrário, aumenta a quantidade de espermatozoides. Então o que pode acontecer é mais sobre por ter ficado muito tempo sem sexo e o psicológico demorar um pouquinho mais para ter segurança na hora de novamente voltar ao ato. Ah, mas os médicos também dizem que melhora a imunidade, diminui as chances de problemas cardiovasculares. Esses dados eles estão mais associados ao esforço físico empregado durante o ato do que ao resultado simplesmente hormonal. Nada que a prática de exercícios físicos e boa alimentação não tragam resultados até muito melhores ao corpo do que o simplesmente ato sexual. Fato, o sexo tem importância existencial, que é a natureza biológica da procriação, e até mesmo a intimidade entre duas pessoas, mas a falta do sexo causar depressão e ansiedade depende. Porque isso só vai acontecer se a pessoa já tem um hábito sexual. E isso já colocou nesse condicionamento. Inclusive isso é muito comum, porque a nossa cultura desde criança nos leva a entender que o sexo é algo que não deve ser de maneira nenhuma colocado de lado. Eu também não estou aqui para dizer isso, estou trazendo informações. Outra informação para enriquecer o conhecimento vem do médico Sabino de Ferreira de Farias Neto, que trabalha com pessoas viciadas em droga. Ele diz que a potência de êxtase da heroína é equiparada aos efeitos do orgasmo sexual. Por isso não é de se admirar que o sexo ganhe essa cara de necessário, porque ele vicia. E isso já não tem a ver com instinto, mas com dependência. O instinto do ser humano é dominado pelo pensamento, ou seja, os níveis de satisfação em outras áreas em relação a ele. Se tudo na minha vida eu acho ruim, no sexo eu posso compensar isso, pelo menos em curtíssimo período de tempo. E o que acontece? Vai me fazer levá-lo outra vez, porque ele não soluciona nenhum dos meus problemas. É possível ficar sem sexo, ou pelo menos com o mínimo dele, e não ter nenhum problema de saúde. Isso se a abstinência for natural e não imposta. Por exemplo, as pessoas conhecidas como assexuadas, ou seja, as que não se tornam dependentes sexuais. E esse número de assexuados vem crescendo no mundo todo. Por mais estranho que pareça, enquanto nos países do mundo eles representam 1% da população, no Brasil, onde o erotismo, promiscuidade e prostituição são potencialmente divulgados, o número de pessoas que vivem sem o sexo na rotina é de 7% das mulheres e quase 3% dos homens. Sei que os números são bem baixos,
Mas a questão é que, se esse número existe e está crescendo a cada ano, é sinal que o sexo não é um instinto dominador. Essas pessoas conseguem resolver o estresse e a ansiedade de várias outras formas e não tem nada a ver com a ausência de libido, mas usam a libido de outras maneiras, como eu já citei em outro vídeo. Na psicanálise, o nome disso é sublimação, o ato de canalizar uma energia para outra função. Então percebe como os meios de comunicação não divulgam que mesmo sem a vontade sexual, a libido existe e está em dia. O problema é que a gente cresce recebendo informação que o sexo é uma atividade obrigatória e que sem ele não existe bem-estar. Mas a verdade é que problemas sexuais existem somente quando envolve uma causa real que provoque sofrimento. Por exemplo, a pessoa ela quer fazer o ato sexual, tem impulso, tem vontade, mas ela não consegue desenvolver o ato. Ou existe uma cobrança do parceiro ou da parceira, mas não algo pessoal. Outra forma de você acreditar que o sexo não domina o homem, mas o homem domina o sexo, é que para solucionar os problemas sexuais sempre vai ter que haver uma terapia psicológica para descobrir as causas de bloqueio psíquico. Por vezes a pessoa não tem nenhum problema sexual, ela simplesmente não sente vontade o tempo todo. E ela só sofre porque existe um marketing massivo dizendo que sexo é necessário. E assim a pessoa começa a querer corrigir o que nela não é um problema, não é uma disfunção. Em julho de 2006, a revista de Psicologia Social Aplicada dos Estados Unidos publicou o resultado de um experimento científico de Dolph Zillman. Um grupo de mulheres e homens responderam primeiro um questionário sobre trabalho e vida amorosa. E depois eles tiveram que assistir filmes pornôs por 1 hora durante 6 semanas. No fim do experimento, novamente eles tiveram que responder um questionário parecido com os mesmos assuntos. Isso era para saber se assistir os filmes iria fazer com que eles mudassem a perspectiva de ver a sua vida, pensando que o sexo e a satisfação poderiam mudar alguma coisa para melhor. O resultado foi que grande parte relacionada a trabalho e perspectiva de vida não mudou nada, mas em relação à vida amorosa, a maioria começou a mostrar insatisfação com os parceiros e foram detalhados quanto ao assunto sexual. Outro experimento do mesmo cientista também incluiu homens e mulheres expostos a vídeos pornôs. Conforme as semanas, foram passando a selecionar filmes mais pesados com conteúdos violentos ao degradante. O que foi observado no final da pesquisa é que uma grande parte teve uma mudança no grau de excitação, que foi do conteúdo hétero simples ao mais extremo, ficando simplesmente sem excitação nenhuma aos filmes héteros comuns. E um outro grupo bem menor perdeu o interesse totalmente em continuar o experimento. Por fim, o que fica claro é que expor ao sexo constantemente pode dar 2 resultados. Cada vez mais querer impactar esse ato para sair das mesmice, até chegar a pontos degradantes ou diminuir o interesse. Então eu deixo aí para você pensar, será que o instinto realmente domina o homem ou a razão domina o instinto?